Boa noite a todos meus amigos ouvintes do vlogger do Cônjuge Pedro Leveriano Evo. Uma das grandes falácias do espiritismo, e isso tem que ser dito, é que quando você vê algum vídeo espírita, e em particular a tentativa de provar a todo custo a reencarnação na Sagrada Escritura, você percebe duas coisas. Primeiro, uma hora o espírita tenta fundamentar na Bíblia como se a Bíblia fosse algum tipo de revelação. Mas por outro lado, vocês percebem que quando há um versículo que desagrada ou que destoa completamente do reencarnacionismo, os espíritas de alguma forma suprimem. Das duas, uma. O que você pode tirar dessa conclusão? Por um lado, você escolhe um versículo que se adequa ao espiritismo, ou pelo menos você deturpa, você distorce. E por outro lado, você suprime aqueles trechos que de fato mostram que o espiritismo não tem força nenhuma na Bíblia. Observem, por exemplo, este sujeito chamado Morel Philippe Vilcon, que tenta refutar a Sagrada Escritura quando em Hebreus se diz que só se morre uma vez, e depois disso é o juízo. Primeiro, ele tenta negar a validade de carta aos Hebreus. Baseado em quê? Baseado no fato de que houve uma intensa discussão, uma vez que a carta aos Hebreus é um texto deuterocanônico, ou pelo menos é considerado deuterocanônico, e que só posteriormente ele foi assimilado ao cânon bíblico. Né? Só que, qual é a autoridade que o senhor Vilcon tem para afirmar que Hebreus não é válido? É simples, é Allan Kardec, é o espiritismo. Ou seja, nós percebemos aí uma tal desonestidade intelectual dessas pessoas, uma vez que, como já falei aqui, a autoridade maior não é Jesus Cristo. A autoridade maior não são os apóstolos. A autoridade maior não é a tradição cristã de mais de 2000 anos. A autoridade maior, naturalmente, é o Evangelho segundo o Espiritismo e o senhor Morel Philippe Vilcon, com voz grossa, não sei o que e tal. Vou ser bem sincero, um bando de farsantes, um bando de vagabundos. Tem que ser dito isso. Na verdade, é aquela história. Quando a Bíblia não é conveniente ao Espiritismo, você exclui a Bíblia. E quando é conveniente ao Espiritismo, você diz que é revelação. Decidam, espíritas. Decidam nesse tipo de canalice. Na verdade, vocês não seguem a Jesus Cristo. Vocês não seguem os evangelhos. Vocês seguem um esoterismo, uma brincadeira de maçom, que pegou moda no Brasil, porque vocês, no fundo, são um bando de macumbeiros envergonhados. Vocês não têm coragem, vocês da elite branca, da elite da classe média, metida pseudo-cientificista, etc. Vocês não têm coragem de ir num terreiro de macumba. E vocês não têm coragem de, sei lá, pedir ajuda a Preta Domingas. Esse que é o problema de vocês. Porque vocês acham que a religião dos escravos, ou dos ex-escravos, Umbanda, Candomblé, Kimbanda. E a gente tem que até fazer um parêntese e observar que a Umbanda é uma seitazinha inventada, inclusive. É uma mistura de elementos espíritas, elementos africanos, enfim. É um samba do crioulo doido. Aí vem esse papinho kardecista de querer ditar o que é válido na Bíblia e o que não é válido. E eles gostam muito de repetir aquela história de que João Batista é a reencarnação do profeta Elias. Só que essa interpretação ela é tão escandalosamente adulterada, primeiro, porque a tradição judaica afirmava claramente que Elias não morreu. O profeta Elias subiu aos céus. E você tem o exemplo também de Enoque na Bíblia. Em nenhum momento se fala da morte dele. Mas claro, mas como o espírita ele tem a livre interpretação da sua mentirinha particular, então ele precisa afirmar que o profeta Elias morreu. Morreu por quê? Para cumprir a gnose espírita. E observem que quando se fala que João Batista é o profeta Elias, ou segue o espírito do profeta Elias, nós não estamos falando de espírito no sentido de ser uma reencarnação, mas sim no espírito de falar de um modo, de falar de uma conduta que lembra o profeta Elias. Ou seja, no sentido da revelação cristã. Todas as citações espíritas sobre a reencarnação são falsas quando eles pegam a Bíblia. E todas aquelas citações em contrário que refutam a reencarnação, eles suprimem.
Então eu pergunto para você, senhor espírita, você se acha digno de respeito fazendo esse tipo de adulteração fraudulenta? Colocando, na verdade, Allan Kardec acima de Jesus Cristo? Colocando o espiritismo acima da revelação da Sagrada Escritura? Você se acha sério mesmo e cristão? Você não é cristão. E eu lamento dizer isso. Vossa Senhoria, eu não digo a maioria dos espíritas, a maioria dos espíritas é pessoa ingênua, tola. A grande maioria dos espíritas se acha muito imbuída de cultura, muito imbuída de sofisticação, mas na verdade é só modismo. Uma brincadeirinha de maçom que virou macumba de branco. Só isso que fizeram. Ou macumba de europeu. Porque na prática, o que eu posso dizer do seu Morel Felipe Vilcon, com essa voz grossa de radialista? Oh, eu vou comer todas as bucetinhas, sou gostosinho, lindo e maravilhoso. O que eu acho desse cara? Ora, é um embusteiro. Qualquer pessoa que estude a Sagrada Escritura dentro dos olhos da tradição da igreja, dentro dos olhos da história da própria Sagrada Escritura, vai perceber que toda essa palhaçada espírita é invencionice do século XIX para cá. E que não tem bases na patrística, não tem bases nenhuma históricas em lugar algum, em coisa nenhuma. Ou seja, uma hora você afirma aquilo que é agradável ao espiritismo, para você enxertar a mentirinha. Ah, Jesus Cristo diz, você tem que nascer de novo. Se você não nascer da água do Espírito, você não herdará o reino dos céus. Aí os idiotas interpretam como reencarnação. O que é nascer da água e do Espírito? Ou nascer de novo da água do Espírito? É nascer através do batismo, através da ação do influxo do Espírito Santo em sua vida, através do batismo. Isso é a coisa mais óbvia do mundo, desde os primórdios do cristianismo. Desde a Didaqué, que no século I já falava, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, citando o capítulo 28 de Mateus. Aí vem esses embusteiros que são metidos a falar hebraico, grego, não sei o quê. Eu fico perguntando até que ponto é verdade isso. Porque se um cara realmente estuda profundamente a Sagrada Escritura, estuda profundamente a tradição judaica, não a tradição gnóstica do judaísmo, que é a Cabala e etc., que essa aí é porcaria, é lixo, mas eu digo a tradição judaica antiga, e em particular a tradição que nós herdamos pelo cristianismo, nós vamos perceber que o reencarnacionismo, como o evolucionismo espiritual, e todas essas gnoses baratas, elas nunca tiveram base ou consistência na tradição cristã. Muito pelo contrário. Qualquer tentativa nesse sentido é basicamente enxertos, falsificações, trapaças, que devem ser denunciadas. E justamente por quê? Por uma razão muito simples. Por uma razão de que enganam muitas pessoas a realmente desconhecerem o verdadeiro cristianismo. O espiritismo é uma farsa que se apropriou de alguns conceitos cristãos, que se apropriou de forma seletiva das Sagradas Escrituras, e nós percebemos isso basicamente nas concepções do gnosticismo espírita, que o mundo material é um mundo mau, é um mundo de expiação, é um mundo de perversão, porque a matéria é perecível. Ora, isso aí é a velha gnose que foi combatida pela igreja desde sempre, como nós vemos, por exemplo, nos cátaros do século XIII, que inclusive no âmago da loucura coletiva estavam preconizando até o suicídio porque a matéria é má, a matéria é ruim, porque ela é perecível, porque ela é pecaminosa, porque ela é suja, etc. Só que existe um problema. Tudo que Deus criou era bom. O fato da matéria ser perecível, e o homem também é material, não quer dizer que ela seja má. A matéria ela é perecível por conta do quê? Do afastamento do homem com Deus. Mas qual é a promessa cristã? Quando nós falamos da ressurreição e não reencarnação, nós estamos falando do seguinte, que haverá um tempo que no dia do juízo, as pessoas serão recompostas na sua pureza original e tanto o corpo como sua alma serão imaculados. Esse é o ensinamento cristão essencial. Que não cai na loucura de achar que o espírito é separado do corpo e o corpo é apenas algo acidental. Aí você tem essa loucura espírita de achar que você tem várias identidades diferentes e você não é um ser. Você não tem unidade de ser. Você acha que, por exemplo, como pessoa, como indivíduo, você tem várias identidades em várias vidas. Isso significa alguma coisa? Você acha que isso significa mesmo a perfeição divina?
Isso pra mim é mais um estelionato espiritual e nada mais do que isso. Você ser uma coisa, ser outra ao mesmo tempo e não ser absolutamente nada. Você aparentemente ser uma substância amorfa que é moldada conforme um sentido progressivo que não leva absolutamente nada. E que na verdade você fica nesse círculo vicioso sem fim justamente porque o mínimo pecado que você fizer, você vai pagar na outra vida, o que é pior. Você não tem nem consciência do que você está pagando. Uma coisa é o pecado original, que é o quê? Um estado de degradação do homem, um estado que o homem herdou da sua ruptura de Deus. Um estado que ele herdou da ruptura com Deus. Mas essa ruptura não foi total. Tanto é verdade que Deus se revela na história. E que Deus, inclusive, oferece a graça da salvação, um dom gratuito para tirar o homem da sua miséria. Agora, o que o Espiritismo disse? Ao mesmo tempo que você não tem esse dom gratuito de Deus, que é a graça, você fica nesse círculo vicioso, achando que você vai ser o próprio Deus, buscando sempre aperfeiçoamento, né? Um aperfeiçoamento cíclico, cada vez mais rodando, e você não vai chegar a lugar algum. Ao mesmo tempo que tem a loucura de achar que o homem sempre vai ficar numa progressão infinita ou eterna, por outro lado, ele deidifica essa figura que mais parece uma torre de Babel. Uma coisa que existe em muitas religiões, ou em muitas seitas, ou como podemos esse gnosticismo que o espírita prega, é que parece realmente a torre de Babel. Eles querem chegar a Deus por conta própria. E ao mesmo tempo ficam nesse círculo vicioso sem fim e não vão chegar a lugar algum. Mas já voltando ao o senhor Morel Felipe Velcon, vós, eu sou gostoso, eu sou maravilhoso. Esses católicos protestantes interpretam a Bíblia de uma forma muito fundamentalista. Não é que seja fundamentalismo, existe uma história em torno da Bíblia. Uma história que naturalmente você talvez não ignore, mas você finge ignorar porque você tem que defender essa merdinha de espiritismo. Observemos. Quando ele fala negando a existência do demônio, quando ele começa a negar a existência da graça, quando ele diz que Jesus Cristo não morreu por nós, ou quando ele diz que não se nasce nem se morre uma vez e não existe, e existe o juízo, ou seja, negando Hebreus 9, 27, inclusive negando a legitimidade dessa carta, eu pergunto, quem é o seu Vilcom para dizer se a Bíblia é certa ou errada? Quem é que deu autoridade para ele para isso? Foi o Espiritismo? Foi o seu Allan Kardec? Ao que parece sim, né? Allan Kardec está acima de Jesus Cristo. Allan Kardec está acima do propósito da salvação. Inclusive tem alguns delirantes espíritas que acreditam que a codificação dos espíritos, daqueles macumbeiros ridículos, daqueles salões da França do século XIX, daqueles maçons vagabundos, cretinos, que acreditam em qualquer besteira contra o catolicismo, é a nova revelação que vai colocar cereja do bolo no cristianismo e, detalhe, até mesmo superar o cristianismo. Então eu digo para você, que é cristão e está caindo nessa farsa, abra o seu olho. Isso é trapaça. Lamento dizer que meus amigos espíritas fiquem putos comigo, até meus familiares, porque eu tenho muitos familiares que acreditam nessa bobagem, mas eu não posso deixar de falar a verdade. Esse senhor Morel Vilcon, aquele, como é o nome daquele cara, Divaldo Pereira falando, a doutrina espírita, eu não sei o quê. Ah, pelo amor de Deus, pô, vocês acreditam nessa merda? Tá que o pariu. Acho que eu não tenho mais nada a falar, não. É muita picaretagem. A picaretagem é tão óbvia, mas tão óbvia, que só mesmo uma pessoa muito cega ou muito emburrecida, voluntariamente, consegue acreditar nessa merda. Puta que o pariu.